Enquanto uns trabalham, outros simplesmente descansam. Por que que eu estou... hoje é quarta-feira, de 19 de março. Bem-vindos a mais um vlog. Por que que eu estou com esse lençol que inclusive está furado na cama e não com o lençol lindo que eu fiz? Porque apesar desse sol que está querendo entrar pela janela, esses dias tem chovido todas as noites. O que quer dizer que tem barro lá fora. O que quer dizer que toda hora que eu levo os cachorros lá pra fora e trago eles aqui pra dentro, nem sempre eu consigo correr atrás deles rapidamente, tão rápido que é necessário para limpar os pés deles, para eles não sujarem as coisas. Então eu deixei aqui este lençol que pode sujar, para não sujar o lençol novinho que eu fiz. E o que eu estou fazendo aqui com essa cara toda queimada? Estou começando a fazer, ó, sobrancelhas. E lá vamos nós. Tô indo lá na minha mãe fazer a barba do meu padrasto. Eu mandei mensagem pra ela cedo perguntando se tava bom às 10 ou se ela teria saído, porque às vezes ela sai pra fisioterapia, fico esperando me responder. Depois que ela volta, eu tava na fisioterapia. Só que ela demorou a me responder. Agora já são 11 horas, quando minha mãe me respondeu. Aí eu tô indo lá. Minha mãe tem essa, sabe? Não fica olhando o telefone. Várias vezes acontece, eu mando uma mensagem perguntando alguma coisa. Aí às vezes, horas depois, eu venho aqui. Aí eu tenho que perguntar pessoalmente aquilo que a pessoa não me respondeu pelo telefone. Oi, gente, boa tarde. Já final da tarde aqui, na verdade. Tô religando ali o computador, porque apesar de estar uma chuva muito fininha, tá o dia todo assim, praticamente, ou a tarde toda, pelo menos tá assim. Apesar de estar uma chuva muito, muito, muito fininha, já caiu a luz 3 vezes aqui. O computador não estava ligando, eu já estava preocupada. Mas aí, porque ele tem um estabilizador, né? Aí eu tive que desligar o estabilizador e ligar novamente. Aí agora voltou a funcionar. O que eu estou fazendo aqui, eu só vou fazer essa fronha que eu já estou um tempão falando que eu tenho que fazê-la, porque eu fiz uma, né, de cetim. E ficou faltando fazer essa outra, mas eu não vou costurar muito não, só vou fazer só a fronha. Tô com várias coisas em costura pra fazer e eu gosto, sabe? Eu gosto de passar o dia na máquina de costura, é uma coisa que me alegra quando é pra mim. Quando é pros outros eu não gosto não. Porque pra mim, eu tenho sempre eu detestaria se alguém ficasse me pedindo, faz isso, faz não sei o que pra mim, então. Porque pra mim, primeiro eu tenho a liberdade criativa, né? De poder fazer as coisas do jeito que eu quero. Segundo, coisas que eu posso, que se for coisas de roupa, por exemplo. Que tem que medir. Se der errado, é só eu medir em mim novamente. Nos outros eu tenho dificuldade. Então, eu gosto de fazer as coisas para mim na máquina. É prazeroso, apesar da minha máquina estar muito ruim, muito capenga. E às vezes fica bem chateada com ela. Mas eu tô com muitas pendências, muitas coisas para fazer, muitas coisas que são prioridades maiores. Hoje eu já mandei mensagem para a biblioteca para renovar o livro que eu peguei lá, o da Lígia Fagundes Telles, porque a princípio eu acho que eu não vou ter tempo de ir em Matis Baby essa semana. Talvez só semana que vem. Eu até deveria ir em Matis Baby essa semana para pegar o papel lá do exame de sangue. Só que não vou ter tempo. Tô com várias coisas para fazer. Acho que eu não vou conseguir tempo.
A não ser que algo mude, mas eu acho que não. Então, se eu ficar na máquina de costura, as coisas que são para costura são coisas que aguentaram até agora e que podem aguentar mais um pouco. Então, por isso, a única coisa que eu vou fazer é isso. Só mesmo essa fronha. E só porque eu já estou há vários dias falando, ah, tem que agora fazer essa outra fronha, tem que fazer, e acabo não fazendo, porque acabo fazendo outras coisas. Eu fiz a barba hoje cedo, né, do meu padrasto, hoje não gravei. Aí eu fiquei ouvindo música, porque lá na casa da minha mãe é assim, beira da estrada, aí é muito barulho de carro passando e tal. Então eu fiquei lá ouvindo música enquanto fazia a barba do meu padrasto. Agora então vou fazer aqui as banhinhas aqui, depois eu faço a banha aqui, depois eu faço a fronha. E aí, enquanto isso, eu vou ouvir umas notícias. Aí no mapa astral. Eles são cálculos, tá? Então, tecnicamente falando, é um cálculo matemático formado pela intersecção da órbita da Lua à eclíptica do Sol. Mas saindo desses termos técnicos que parecem complicados, basicamente nós temos um ponto que indica algo que você tem que desenvolver, nódo norte. A gente pode pegar uma referência de que o nódo norte seria como um norte a seguir. E o nódo sul seria aquilo que você trouxe desenvolvido, seria de onde você vem, para onde eu estou indo e da onde eu venho, que eu trago desenvolvido. O nódo norte, ele simboliza o caminho de evolução na sua vida. Ou seja, nódo sul é Dom Covim e nódo norte é Proncovon. Estou ouvindo a Flávia do Conscientize, vídeo sobre nódo norte e nódo sul. De nódo sul e nódo norte, estamos falando de encontrar o nosso caminho, mas também de entender o nosso passado. Quando eu falo de nódo sul, eu falo de algo que eu trouxe desenvolver. Então eu preciso dessa compreensão de que tem algo que eu já faço bem, que eu já elaboro bem, que eu tenho um talento adicional de algo. E que se eu souber utilizar isso como ferramenta, se torna um caminho na direção desse nódo norte, né? Então, os nódos luminares, eles estão diretamente vinculados. Os dois funcionam juntos. E os dois têm muita relação do trajeto que você faz entre aquilo que é da sua essência, entre aquilo que eu tenho em mim como potencial, como algo a agregar, e como eu posso, a partir desse algo a agregar, encontrar formas de chegar lá naquilo que eu estou buscando desenvolver. E eu sei que parece complexo, mas a gente vai passar por os outros pontos desse nódo norte, desse nódo sul. Vamos entender a questão do nódo sul também, como desenvolver, como entender esse passado, né? Então a gente vai construir uma sequência aqui. Mas antes da gente seguir, eu quero que você tenha isso bem claro na sua mente. Desenhe aí, anota aí pra você dois pontos. Em um ponto eu tenho de onde eu vim, qual é o potencial que eu carrego. E no outro ponto, nódo sul, tá? E no outro ponto eu tenho para onde estou indo, quais ferramentas eu posso aprender nessa existência. O que eu posso desenvolver que ainda não está consciente, que ainda não está plenamente elaborado, mas que eu posso aprender e desenvolver nessa existência. E entender o nódo sul é a chave para você desbloquear o nódo norte. Olha, a gente vai falar agora justamente sobre o nódo sul. Logo que eu comecei a estudar astrologia, eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu lembro que eu encontrava muito conteúdo falando o seguinte: nós estamos caminhando na direção do nódo norte, então a gente precisa se desvincular do nódo sul. Você precisa se desprender do seu passado para dar espaço para o novo, para dar espaço para que esse propósito novo se realize.
eu levei um bom tempo, eu fui descobrir que esse não era exatamente o caminho um bom tempo depois, em uma formação que eu estava fazendo justamente astrologia kármica, e quando eu vi o professor falar o seguinte: o nó do sul, ele não pode ser desvinculado da nossa vida, porque ele é as ferramentas para que eu desenvolva o nó do norte. Então, no momento que eu abandono, que eu fujo ao máximo do meu nó do sul, eu me distancio desse propósito. Olha que interessante. Como a gente muitas vezes acaba indo por um caminho que está totalmente distante desse desenvolvimento pessoal. E aí, o seguinte, quando você observa na sua vida, você vai ver que mesmo quando você tenta se distanciar do nó do sul, alguma coisa te puxa para lá. Porque é um tanto instintivo, sabe? Pronto, mas o que eu errei aqui foi o seguinte. É um travesseiro muito pequenininho, só que eu não quero um travesseiro pequenininho na cama. Então, o que eu tenho que fazer depois é aumentar esse travesseiro para caber nessa fronha. Essa fronha tá muito grande, ó. Tá muito grande para esse travesseiro. Mas o problema não é a fronha é do tamanho da outra. O problema é o travesseiro que é pequeno, mas eu quis fazer de uma vez essa fronha porque eu estava precisada, né? Porque senão eu fico vendo esse... Na verdade, ó. Olha o tamanho aqui. Então, tá tamanho de almofada esse travesseiro. Mas eu queria então fazer de uma vez, justamente para não ficar vendo esse tecido de lá para cá, de lá para cá. E eu devia fazer e ainda não tinha feito. Ai, de noite. Eu parei agora aqui para tomar um café. Eu vou ler um livro daqui a pouco. Ler mais umas páginas de um livro. Mas antes disso, eu só queria registrar a data da coisa, mas não exatamente falar sobre a coisa, porque falar sobre a coisa seria algo muito íntimo, até pra mim, que costumo me expor bastante, até pra mim seria algo íntimo demais pra falar aqui. Mas eu queria registrar a data disso, sabe? Tipo, hoje aconteceu isso. Hoje, agora há pouco, cara... Tipo, não sei o que foi, só uma rasteira, cara. Algo. Eu tava nesses últimos dias, assim, pensando em possibilidades de algumas coisas, inclusive ruins, que poderiam acontecer e tal. Impossibilidades, né? Eu gosto de ver as possibilidades. Ah, pode acontecer isso, pode acontecer isso. Então, pode acontecer coisas boas, como podem acontecer coisas ruins. Eu posso estar preparada para coisas boas, mas eu gosto também de estar preparada para as coisas ruins, porque se eu estiver preparada, eu não vou sofrer tanto. Eu acho que eu, pelo menos, tem pessoas que não. Eu sofro muito menos se não tiver o fator surpresa. Porque quando você, tipo assim, tá tudo tão... Imagina, por exemplo, você, um exemplo, tá? 20 anos aí casada com seu marido, vocês têm uma vida muito boa. Vocês não brigaram, tudo bem. Vocês até fazendo planos, sei lá, vão viajar no mês que vem. Aí do nada o seu marido, sei lá, quer se separar de você. Do nada, sabe? Tipo assim, como assim? A gente tava pagando a prestação da viagem que a gente decidiu, que a gente tá um tempão planejando fazer no mês que vem. Agora do nada, antes disso, no meio de um montão de planos, de coisas acontecendo, de tudo bem. Nenhuma briga, nenhuma discussão, não aconteceu nada. Aí você quer se separar, sabe? É mais ou menos assim, tipo... Quando você não tá esperando, tipo assim, nossa, a queda é muito foda. É muito foda. Machado de Assis dizia antes cair das nuvens do que de um terceiro andar. Mas cair das nuvens também dói pra cacete.
A única diferença é que não vai te quebrar as costelas, né? Nem morrer fisicamente, mas morre muita coisa por dentro. É bem dolorido. E aí hoje me aconteceu uma coisa assim desse nível, sabe? Daquilo que você não tá esperando. Eu tava esperando até alguns acontecimentos aí que poderiam, uma coisa que poderiam dar ruim, e poderiam. Eu ia ter que saber, ia ter que lidar com isso e tal. E já. Ok, fazer o quê, né? Não posso brigar contra a vida. Talvez tenha que ser assim, ok, fazer o quê? Mas isso que aconteceu hoje, eu não tava à espera mesmo. E o pior é que isso linka com outras coisas. Será que isso tem algum significado? Será que isso aconteceu também para me preparar com outras coisas ruins em outras áreas? Isso aqui tá querendo me acordar para quê? Isso me trouxe medo, me trouxe insegurança, medos e inseguranças que eu não tinha, entendeu? E ontem eu fiz um jogo de tarô, eu perguntei sobre outras coisas e as respostas foram muito positivas, muito positivas. Eu pergunto, será que não era sobre isso que estava falando? Que eu pedi mensagens pro tarô, talvez será isso que o tarô queria me alertar? Você não disse que era coisa positiva? Sim, talvez eu queria me alertar, sim, ok. Tipo, que hoje eu ia me sentir mal com essa coisa ruim que aconteceu, mas tipo assim, não é o fim da estrada. Aconteceu essa coisa ruim hoje, mas amanhã, daqui a um tempo, vai vir algo muito grande. Porque o tarô tá me falando muito sobre coisas tão grandes a ponto de eu ter que comemorar. Hoje eu não teria o que comemorar com isso. Mas talvez ele queira me dizer que o que eu perco, que eu tô perdendo hoje é muito pequeno, perto daquilo de maior que tá para vir. Não sei. Eu sei que hoje, sinceramente, bicho, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que... Eu tava assistindo o vídeo, né, sobre essa coisa do nó do norte e nó do sul. Eu tenho o nó do sul em peixes. E na verdade é essa sensação que eu tenho, de que mesmo que eu desabafasse hoje com pessoas muito sábias, que ninguém no plano terreno poderia me dar a resposta que eu preciso. Porque o que eu preciso para esse tipo de situação, para essa coisa que aconteceu hoje, que pode desencadear em várias outras, é de algo para além do que está visível aos meus olhos ou a qualquer olho humano. A sensação que eu tenho é de que eu preciso de algo assim muito, muito, para eu não entrar numa bad, inclusive. Eu preciso de algo muito superior. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar o tarô de novo. Eu não sou de ficar recorrendo tantas vezes ao tarô. Eu vou pegar o tarô de novo. Vou acender uma vela aí, uns incensinhos aí, né? Falar com o pessoal. Ver se mantém aquilo que vocês falaram ontem comigo. Né? E vamos ver. Né? Então, acabar de tomar esse café. Fazer isso, fazer umas oraçõezinhas e depois tentar ler um pouco. Então, mais uma vez, conversei com o tarô agora há pouco. É tipo assim, tá parecendo assim que eu tô falando uma coisa e tá falando outra. Quer dizer, mais ou menos. Tipo, eu falo, ó, tá aconteceu isso assim, não. Qual a mensagem você tem pra mim? O que vem aí nos próximos dias? Aí é tipo como se eu estivesse ignorando a coisa triste que eu falei. Tipo, a coisa que me deixou triste. E ele só tem me falado de coisas boas, sabe? Tipo, como se ele quisesse falar pra mim assim, ignora isso daí. Nem dá importância pra isso daí, porque tá vindo uma coisa muito boa.
Sério, é isso mesmo que o tarô tá fazendo comigo. Ele tem me falado muito, e hoje, sobretudo, ele falou muito sobre recompensa. Até foi bonita a mensagem, sabe? Porque ele falou assim, tipo, que eu vou ver que a perseverança valeu a pena, que a minha luta foi sem pisar em ninguém, sem atropelar ninguém, sem, sabe, que esse tipo de recompensa vai vir e tal. Coisa que eu não acredito muito, sabe? Mas ele tá dizendo, né, quem sou eu vou dizer o contrário. Tipo assim, eu acredito que se o ser honesto, todas essas coisas que a gente tenta sempre ao máximo fazer, né? De ter um caminho digno, se isso trouxesse recompensa, tinha um montão de gente aí que jamais seria recompensado, né? Tinha um montão de gente que estaria queimando no fogo dos infernos. A gente, se houvesse essa justiça, a gente veria muita gente ruim aí penando. Não tô nem falando de penando lá no, depois de morto, a gente viria penando em vida e a gente não vê isso, né? Mas o tarot tá falando isso, que eu vou ser recompensada, enfim, pelos meus esforços, pela minha perseverança e por isso de seguir o meu caminho, de fazer isso com o meu caminho, sem pisar em ninguém, sem atropelar ninguém, sem fazer mal pra ninguém, essas coisas assim. É uma mensagem bem bonita das cartas. Mas é isso, sabe? Tô triste, tô tite com o que aconteceu, mas também não quero ficar pensando nisso, porque sabe quando tem coisas que você pensar nela, vai mudar alguma coisa. Tem coisas que se você se manter triste é legal, porque você vai entrar dentro do negócio lá e tal. Nesse caso, não vai resolver bosta nenhuma ficar triste, sabe? Tipo, estou triste, mas não vou me manter triste. Ok, foi triste e tal. Mas vou fazer outras coisas, vou me concentrar em outras coisas, porque a coisa que não faz sentido a gente ficar triste se a gente não tem como mudar a situação, se não tá nas minhas mãos mudar. Então, foda-se eu. Quer dizer, foda-se a situação. Fazer outras coisas. Acho que vou ler. Mas também tô querendo assistir alguma coisa. Mas justamente, sabe quando você não quer pensar numa coisa triste? Ler, talvez. Vai ter aquele momento assim que separa a leitura. Quando você vê, você tá pensando naquilo que você não quer pensar. Então eu acho que eu vou assistir. Acho que tem um episódio novo de White Lotus. Acho que vou fazer isso. Só por. Geralmente eu sou uma pessoa muito de foco. Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gosto de fazer as coisas importantes primeiro. Mas só porque eu já assisti todos os episódios de Beleza Fatal e da semana. E só falta o último episódio que só vai sair na sexta. Então, o que me sobra também é o White Lotus. Eu vou assistir o episódio de White Lotus que saiu. Mas com esse intuito de não pensar naquilo que eu não quero pensar. Oi, gente, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março. Claro, ainda estou abalada por causa. Eu sou a pessoa assim que, em vez de. Sabe a pessoa que é capaz de rir no velório, mas de nervoso? Sou eu. E às vezes algumas coisas na minha vida é assim. Você pensa assim, nossa, ela tá rindo, ela tá bem. Às vezes eu tô rindo de nervoso, gente. Bom, mas independente disso, a vida tem que continuar, a gente tem que fazer nossas coisas, né? Você pensou se toda vez que a gente ficasse triste, a gente deixasse de fazer o que tem que ser feito, deixasse de dar comida aos meus cachorrinhos, eles ficassem com fome, sabe por que eu tô triste? Só porque aconteceu não sei o que comigo? Ai, eu quero só ficar aqui quietinha no meu canto. Infelizmente é um luxo que a gente não tem, que talvez algumas pessoas possam ter, sei lá, na adolescência, na infância. Ah, quero ficar aqui no meu canto. Mas aí tem alguém que vai e faz a comida pra você, né, meu bem? Na vida adulta não é assim. A gente não tem essa liberdade, digamos assim, de poder não querer fazer nada, sabe? Então a gente tem que seguir com as coisas. Queira ou não queira, a gente tem que seguir com as coisas.
Eu queria falar hoje sobre uma coisa que eu acho muito importante, que é organizar a agenda por prioridades. Eu conheço, estão ouvindo? Isso daqui é o café, que eu tô fazendo mais um café. Agora já tomei um e vou tomar mais outro. Sobre organizar a agenda por prioridades, que é... Eu conheço pessoas que elas não têm realmente muito o que fazer. Isso é fato, gente. Há pessoas muito ocupadas e há pessoas que não são muito ocupadas, né? É a realidade. Ou que então, sei lá, elas têm uma rotina muito básica. É muito, sei lá, tem 10 tarefas do dia, acabou as 10 tarefas do dia, ela não tem mais nada. Já acabou, se ela acabar mais cedo, pra ela até é ruim, que ela fica assim, e agora, o que eu vou fazer depois disso? Se acabou tudo que eu tinha que fazer hoje, sabe? Há pessoas que são assim. E se elas não tiverem hobbies, não, pior ainda. Já convivi com uma que tinha esse problema. Se acabasse as tarefas, e ela ficava muito dependente de ter alguém com ela pra incitá-la a fazer alguma coisa diferente, senão ela ficaria num tédio total. Então, há pessoas que têm poucas tarefas, ou que as tarefas delas são assim muito limitadas, são muito poucas coisas, e há pessoas doidas igual eu que tem sempre muitas coisas e em áreas muito diferentes, né? Então, só o que acontece é que quando você tem muita coisa, às vezes você se perde porque você fala assim, gente, todo dia você acorda assim, gente, por onde que eu vou começar? É tanta coisa, eu não dou conta, é coisa demais. Você começa a ter quase um pré-burnout só de pensar nas coisas que você tem a fazer. Então, assim, há coisas que não adianta. Eu tenho que ter consciência, se você é desse tipo de pessoa, você tem que ter consciência que, de fato, você não vai dar conta de tudo. Não vai. Você tem que ser aquela coisa de um dia de cada vez, é aquilo, o que eu posso fazer hoje. E no o que é que eu posso fazer hoje, tem que pensar o que é mais importante fazer hoje. O que é que tem mesmo que ser hoje, que não pode ser outro dia de jeito nenhum. Sabe? É assim que eu construo a minha agenda, por prioridades. Por exemplo, vocês viram que esses dias, foi o que? Anteontem, eu carreguei os pisos lá da casa do meu primo até aqui em casa, subi morro e tal. Tô arregaçada, gente, eu tô com as dores, como se tivesse feito ginástica de academia. Por que eu tive que trazer logo? Eu tive que trazer logo porque tem um outro primo que mora na casa, que podia não estar sabendo que esses pisos foram doados pra mim, que podia pegar e dar pra outra pessoa. Então eu tive que ter essa pressa, colocar isso na frente de outras coisas que eu tinha, né, que fazer. Tive que fazer isso logo, trazer aqui pra casa logo, antes que eu perdesse os pisos que eu tinha acabado de ganhar. E a minha vontade, obviamente, era já chegar, ó, vamos assentar esse piso, começar a assentar esse piso e tal. Só que eu tenho outras coisas para fazer. Ontem, por exemplo, eu tinha que ir lá fazer a barba do meu padrasto e tal. Sempre tem aquele montão de coisas, né, para fazer. Amanhã eu tenho dentista e eu tenho que fazer uma inscrição num curso. Eu não tenho certeza se depois de eu fazer essa inscrição nesse curso, se eu já posso fazer uma prova. Várias provas lá que eu tenho que fazer e tal, porque eu não sei se amanhã é data de prova, tem datas específicas. Eu não sei o cronograma de lá desse ano, como é que está. Só que eu gostaria muito de amanhã, é um plano, né? Não sei se vai acontecer, mas eu gostaria de amanhã chegar lá preparada para o caso de, posso fazer uma prova hoje? E eles falarem, pode, eu poder fazer uma prova para quê? Para eu adiantar as coisas. Então, eu poderia estar ali fora, na varanda, assentando o piso. Porém, o meu plano para hoje é estudar para essa prova, mesmo sem saber se eu vou poder fazê-la amanhã. Apenas para, num golpe de sorte, caso eu chegue lá, faça essa inscrição e eles falem comigo, sim, você pode fazer essa prova hoje, eu já posso fazer. Não tenho certeza se vou poder fazer, mas se eu puder, eu estar pronta, eu estar preparada para isso.
mesmo que a resposta seja negativa, não vai ser tempo perdido, porque estudo não é tempo perdido. Então, na verdade, são 3 coisas que eu tenho que, nessa parte aí de estudo, tenho esse material para estudar, tenho um livro de uma coisa também que é do meu interesse, que eu quero começar a estudar alguns capítulos dele, e tenho aí já é diversão, né? O livro da Lígia, que eu tô lendo, que eu teria que entregar essa semana, e como eu não vou mais Baby essa semana, porque eu não vou ter tempo, até já foi renovado para a semana que vem. Pedi pro rapaz que trabalha lá para ele renovar para mim para semana que vem, porque essa semana eu não consigo realmente Matias Baby. Mas eu tenho que continuar a lê-lo para semana que vem eu já chegar lá entregando esse livro. E aí entra outro detalhe, que é da pessoa que trabalha em home office, que passa muito tempo em casa e tal, e que ela consegue organizar as coisas de modo que... Peraí. De modo que... Eu não sei se é da mudança de tempo ou se eu estou alérgica. De modo que ela passa muito tempo em casa. Mas o problema da gente passar muito tempo em casa é que, assim, em casa a gente sempre tem serviço. E a gente olha para as coisas estão sempre nos lembrando. Você precisa limpar aqui, você precisa fazer não sei o que aqui. Eu precisava sentar esses pisos lá fora e tal, né? E dá aquele foguinho, tipo assim, vou fazer isso, vou fazer isso. Só que acontece que, se eu começar de manhã, vou arrumar toda a casa primeiro, aí depois que eu vou fazer minhas coisas, depois que eu vou trabalhar, depois que eu vou estudar, depois que, sabe? Se eu me focar primeiro em arrumar a casa, o fato é que eu não vou fazer outras coisas. Se eu falar, não, vou limpar o quintal primeiro. Gente, o quintal é assim, é uma coisa que você acha que você vai fazer rapidinho, quando você vê, você passou quase o dia inteiro lá limpando, cortando galhos de árvore, capinando, sabe? Então, assim... São coisas que parecem rápidas, que parecem simples e tal, mas que levam um tempo danado. E aí, se você ficar preso nessas coisas, você não faz as outras que são prioridade, que são mais importantes. Como talvez eu tenha essa prova amanhã, eu quero estar preparada para isso. Quer dizer, se eu ficar hoje nos serviços domésticos, então eu não vou ter tempo para estudar. Mas eu também não preciso estudar tanto, não, porque não... É aquela coisa do golpe de sorte, né? Se tiver prova amanhã. Se tiver alguma prova que eu possa fazer amanhã. Mas, então, aí quando eu tô falando de organizar as coisas por prioridade. Explicar, então, como é que eu faço. Eu, por exemplo, já levantei, aí eu dei comida aos cachorros, tomei meu primeiro café. Aí eu me dei 1 hora pra isso. Acordar... dar comida aos cachorros, fazer meu primeiro café, tomar meu primeiro café com calma, fazer uma limpeza básica da casa, que é passar aspirador na cama, já que meus cachorros dormem lá comigo, passar aspirador no chão do quarto, passar aspirador aqui, que é o espaço de sala, né, nos tapetes e nos sofás onde os cachorros costumam ficar, tirar a lixeira lá do banheiro, trocar, né, os sacos da lixeira do banheiro, essas coisas bem básicas mesmo. Nem lavei a louça, pra vocês terem ideia. Desse café que eu tomei agora, ainda nem lavei a louça. Agora eu vou tomar mais um café. Depois, mais tarde, eu vou tomar ainda um outro café antes do almoço. Aí depois sim que eu vou lavar essa louça. Então, assim, aí o que eu tô fazendo? Aí eu, tipo, me dou 1 hora pra fazer serviços domésticos básicos. Só pra, sabe, tipo, não é pra ficar nada impecável, não. É o básico, básico. Aí agora que eu fiz, quando der essa 1 hora que eu fiz essas coisas, que agora eu vou tomar esse café, vai dar 1 hora que eu fiz essas, né? Estive nessa vibe de fazer essas coisas. Aí eu vou passar 2 horas estudando. Aí, depois das 2 horas estudando, eu vou me dar mais 1 hora para fazer mais coisas. Seja para tomar outro café, para adiantar alguma coisa pro almoço, para limpar mais alguma coisa que eu não limpei, para lavar tal louça. E eu vou fazendo assim, sempre me dando um tempo maior para aquilo que é prioritário. E depois me dou 1 hora de intervalo. Às vezes pode até ser necessário menos, talvez meia hora e tal, mas eu vou organizando assim.
ao longo do dia, porque assim eu consigo fazer aquilo que realmente é mais importante e também não deixo totalmente de lado as outras coisas. Afinal, tem que fazer almoço, né? Tem que estar com meus cachorros, tem que ter algumas interrupções para algumas tarefas, né? Para alguns trabalhos. E é assim que eu faço, que eu organizo o meu dia. E bom, gente, o café ficou pronto. Eu vou lá pegar mais café. E vou então estudar e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.